Olá! Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre outras razões trigonométricas e da relação fundamental da trigonometria para essas outras razões. Essas razões são a cotangente, a cossecante e a secante. Bom, a primeira delas, a cotangente, geometricamente, ela é esse segmento aqui, esse pedaço aqui. Eu vou colocar algumas letras para identificar os triângulos. Então aqui eu vou colocar um O, que é da origem do sistema aqui, de coordenadas. Aqui eu vou chamar simplesmente de A. Aqui eu vou chamar de B. Esse ponto aqui eu vou chamar de C. E aqui de D. Bom, esse segmento aqui, o AB, ele é a cotangente do ângulo alfa. Observe o nome, cotangente. É o contrário da tangente, o oposto, o inverso. Da mesma forma que foi traçada uma tangente a este ponto aqui, e este segmento aqui é a tangente, a cotangente você traça uma tangente, só que com relação uma tangente, né, que é paralela à abscissa, ou seja, o eixo x, por exemplo, aqui. Nesse ponto aqui, como ela é tangente, forma 90 graus. Esse comprimento aqui, ó, OA, ele é conhecido, ele vale 1, porque ele é o raio da circunferência. Da mesma forma como o segmento OC ele é conhecido e vale 1 também. Este segmento aqui, o CD ou o DC, nós já conhecemos, ele vale seno de alfa. E o segmento OD, também já conhecemos, ele vale cosseno de alfa. Este segmento AB é a cotangente. A gente vai abreviar a cotangente escrevendo cotan, que é esse segmento aqui. Bom, eu vou relacionar a cotangente de alfa com seno e com cosseno, é claro. Eu vou usar semelhança de triângulos. Repare que nós temos dois triângulos retângulos, o triângulo OCD e o triângulo OAB. Esse ângulo aqui vale alfa. Este ângulo aqui de cima, ele é um alterno interno, ou seja, eles são iguais. Esse segmento aqui é paralelo ao segmento AB aqui em cima. Então aqui eu tenho o ângulo alfa também. Agora eu vou redesenhar esses triângulos para ficar mais fácil da gente fazer a relação entre eles, fazer a semelhança. Pois bem, ambos são triângulos retângulos. Eles têm dimensões diferentes, é claro. Vou começar com o triângulo OCD. O ângulo alfa, vou colocar ele na horizontal aqui. Aqui eu tenho O, C, que é a hipotenusa, né? E vale 1. Já vou escrever aqui logo. O cateto oposto aqui é o seno. E o cateto adjacente, fechando aqui em D, é o cosseno. Agora com relação ao triângulo maior, esse triângulo OAB. O ângulo alfa está em B, então aqui eu vou pôr o alfa, e aqui é B. O cateto adjacente ao ângulo alfa, ou seja, que está no segmento aqui, o segmento AB, que é a nossa cotangente, está aqui, ó. É esse segmento aqui, que é o O, que é o BA ou AB. O cateto oposto a alfa com relação a esse triângulo vale 1.
Então está aqui. A hipotenusa do triângulo maior não me interessa. Bom, agora por semelhança, vamos relacionar esses triângulos aqui, ó. Da mesma forma que eu tenho, ó, as bases desses triângulos, ou seja, cotangente de alfa está para cosseno de alfa, assim como 1 está para seno de alfa. Daqui você conclui que a cotangente de alfa é igual a cosseno sobre seno. Então, observe que, como o próprio nome já diz, cotangente, ó, o oposto da tangente. Lembre-se que a tangente é o seno pelo cosseno. Cotangente é o oposto, é o cosseno sobre o seno. Você precisa fazer isso sempre? Não. É bom você ver isso uma vez na vida. O que é importante agora é você gravar essa relação aqui. Porque quando aparecer num exercício cotangente, você não precisa se assustar. É só você se lembrar que cotangente é uma relação, uma razão entre o cosseno e o seno. Agora vamos falar da secante. A secante, como o nome dela diz, é algo que secciona a circunferência, ou seja, passa em 2 pontos da circunferência. Se você prolongar esse segmento vermelho aqui, você vai ver que ele secciona a circunferência neste ponto e neste. A secante do ângulo alfa é este segmento aqui, ó, que vai dar origem até um ponto que eu vou chamar de A. Então, esse segmento aqui, esse vermelho aqui, o OA, é a nossa secante. E a gente vai usar sec como abreviação de secante. Bom, da mesma forma que eu fiz para a cotangente, eu vou fazer para a secante. Para você obter a secante, você tem que traçar uma reta auxiliar, uma tangente, a este ponto aqui que está relacionado com o ângulo alfa, que eu vou chamar simplesmente de B. Essa tangente aqui, como ela é tangente à circunferência, então aqui, ó, com relação a esse raio aqui, ela forma 90 graus. Este comprimento aqui, essa altura aqui, a gente já sabe que vale seno de alfa. Assim como esse segmento aqui de baixo é o cosseno de alfa. Todo este daqui, o OA, é a nossa secante de alfa. Bom, da mesma forma eu vou relacionar agora os triângulos. Faltou uma letra aqui, eu vou chamar aqui de C. Porque agora, se você observar, nós temos 2 triângulos retângulos. Um triângulo que é o OBC e um triângulo que é o OBA. Vou redesenhar eles aqui para fazer a semelhança. Vou começar pelo triângulo OBC. Então, ângulo alfa aqui, então aqui é O, aqui é B, e aqui tem que ser C. O cateto adjacente, o OC, é o cosseno. Enquanto que o cateto oposto, o BC, é o nosso seno. E a nossa hipotenusa aqui vale 1, que é este tamanho aqui. Isso com relação ao triângulo OBC. Agora, para o triângulo OBA, repare que aqui vale 90, consequentemente, esse daqui também vale 90.
Então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. OBA. B está em 90 graus para este triângulo. O ângulo alfa, vou colocar ele aqui. E o O também está aqui para este. E o A está nessa extremidade aqui, formando outro cateto. Esse tamanho aqui é definido como a secante. Se você observar, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo OBA, porque é um lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, esse tamanhão aqui é a secante. O segmento OB, ou seja, esse tamanho aqui, ele é o raio da nossa circunferência, que vale 1. Então aqui vale 1. Observe que nós conhecemos deste triângulo só a hipotenusa e o cateto adjacente. E desse triângulo aqui a gente conhece os três lados. Então só vou poder relacionar os dois triângulos com relação às bases e às hipotenusas. Então, ó, secante de alfa, ela está para 1, assim como 1 está para cosseno de alfa. Daqui você conclui que a secante de alfa é 1 sobre o cosseno de alfa. Ou seja, a secante é o inverso do cosseno. De novo, para que fazer isso? Só para você saber de onde sai e o que significa geometricamente. Quando cai um exercício, um problema que envolve secante, você só se lembrar, secante é o inverso do cosseno. E agora a cossecante. Da mesma forma, a gente traça uma reta auxiliar, que é tangente com relação a este ponto aqui, que eu vou chamar de A, que é o ponto que está relacionado com o ângulo alfa. Eu prolongo essa secante até ela tocar o eixo da ordenada, que seria, por exemplo, y. Essa altura aqui em vermelho, esse tamanho aqui, é definido como cossecante do ângulo alfa. De novo, vou desenhar aqui esse tamanho aqui. Nós já sabemos que vale o seno de alfa. Este daqui é o cosseno de alfa. Esta hipotenusa vale 1, porque é o raio da circunferência unitária. Esse tamanhão aqui é definido como cossecante. Nós vamos abreviar simplesmente assim. Eu vou colocar letras, né? Igual eu fiz nos outros. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, de B, aqui de O, aqui de C e aqui de D. Bom, eu vou relacionar os seguintes triângulos. Se vocês observarem, aqui vale 90 graus, porque este segmento é tangente à circunferência. Sempre que é tangente à circunferência, no ponto que ela é tangente, se você traçar um raio, vai gerar sempre 90 graus, ou seja, ortogonal. Então, olha só. Desenhando os triângulos aqui fora, para ficar mais claro, eu desenho eles praticamente do mesmo tamanho, mas não quer dizer que eles são do mesmo tamanho. Vou começar pelo triângulo OAD. Então, OAD. É retângulo aqui em D. Tem hipotenusa que vale 1. O AD aqui, segmento, é seno, enquanto que o OD é cosseno. Agora para o triângulo maior, esse triângulo aqui. Eu coloquei um C aqui, mas ele vai ser inútil.
porque eu vou usar esse triângulo aqui, o OBA apenas. O triângulo OBA ele também é retângulo. Então, para o triângulo OBA, vou colocar o alfa aqui também. Onde é que está o alfa aqui? Aqui é alfa. Este ângulo aqui, ó, que complementa o alfa, ou seja, alfa mais esse ângulo dá 90 graus. Poderia chamar ele de beta. Só não vou desenhar aqui para não carregar o desenho. Então, alfa mais beta é igual a 90. Então, consequentemente, aqui tem que ser alfa. Ó, alfa mais beta é igual a 90. Alfa mais beta 90. Então, observe que o alfa está em B. Então, aqui é B. O 90, o ângulo de 90 graus, está em A. E a origem está aqui, o O. A cossecante de alfa é o OB. Então, é essa hipotenusa aqui, ó. Cossecante de alfa. Hipotenusa do triângulo. BOA. Este cateto aqui, o OA, ou seja, esse cateto aqui, o cateto oposto a alfa, ó, para estar de frente para alfa, vale 1. O outro cateto, não sei quanto que vale, o BA, ainda me interessa. Repare que eu tenho desse triângulo aqui, a hipotenusa e o cateto oposto, a alfa. Desse triângulo aqui eu também tenho a hipotenusa e o cateto oposto a alfa. Então, eu vou relacionar esses tamanhos. Então, ó, cossecante de alfa, ela está para 1, assim como 1 está para seno. Conclusão: cossecante de alfa é igual a 1 por seno de alfa. Ou seja, a cossecante é o inverso do seno. Geometricamente, é este comprimento aqui. Repare que este comprimento aqui de baixo é a secante. Aqui é a cossecante. O contrário, entre aspas, da secante. Esse contrário é o fato de gerar 90 graus, uma com relação à outra. Entre aspas, elas são ortogonais, cossecante e secante, assim como cotangente e tangente. Então, essa é a relação para cossecante de alfa. Agora, como é que fica a relação fundamental para essas novas razões? Bom, só resumindo aqui, a gente viu que a cotangente de um ângulo alfa é a razão entre o cosseno deste ângulo pelo seno. A gente viu também que a secante de um ângulo alfa é o inverso do cosseno desse ângulo. E a cossecante é o inverso do seno. Bom, de posse dessas três razões e lembrando que tangente de alfa é a razão entre o seno e o cosseno de alfa, dá para a gente escrever a relação fundamental que relacione, por exemplo, cotangente, secante e cossecante. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é a relação fundamental da trigonometria, que a gente já viu numa aula anterior. Agora, como é que eu escrevo isso em função de cotangente, por exemplo? Ou de secante, ou de cossecante? Eu vou começar pela cossecante.
Repare que a cossecante é 1 sobre seno. Então, qual é a jogada para mim obter a relação fundamental que envolva a cossecante? É simplesmente dividir todos esses termos aqui, os 3 termos, o seno, o cosseno e esse 1, por seno ao quadrado de alfa. Então, ó, eu vou obter uma relação fundamental que relacione a cossecante de alfa. Então, passo a dividir essa relação por seno ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa, igual a 1 por seno ao quadrado de alfa. Este termo aqui dá 1. Esse termo aqui, se você se recordar, cosseno sobre seno é cotangente. Então, esse termo aqui vale cotangente de alfa ao quadrado. Enquanto que este termo aqui, ele é cossecante de alfa ao quadrado. Então, daqui eu concluo o seguinte, que 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Então, essa daqui, por exemplo, é a relação fundamental da trigonometria, que pode ser escrita em função de cotangentes e cossecante. Vou fazer um processo análogo a este para obter uma relação com a secante de alfa. Ou seja, vou dividir por cosseno ao quadrado de alfa. Então, pego a minha relação fundamental e vou dividir ela por cosseno ao quadrado. Esse segundo termo aqui dá 1. Esse termo aqui é seno por cosseno, que você sabe que vale tangente. Então, isso aqui é tangente ao quadrado de alfa. E 1 por cosseno é secante. Então, isso daqui vale secante ao quadrado de alfa. Então, daqui você obtém a relação fundamental tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. Então, a relação fundamental da trigonometria pode ser escrita assim também. Resumindo, né, a relação fundamental da trigonometria ela pode ser escrita assim, como a gente viu antes, ou em função das novas razões trigonométricas, né, cotangente e cossecante, ou tangente e secante. Só resumindo o que a gente já viu até agora, a gente viu a relação fundamental escrita dessa forma, em função do seno e do cosseno. A gente acabou de ver que pode ser escrito também em função de tangente e secante e cotangente e cossecante. Então, a relação fundamental pode ser expressa de forma diferente. E tudo isso com base nas razões trigonométricas. Tangente, cotangente secante e a cossecante.
Lembrando que a cotangente é o inverso da tangente. Ou a tangente é o inverso da cotangente. Assim eu encerro esta aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima.